Graça e paz, meus irmãos. É com muita gratidão ao Senhor que eu venho compartilhar com os irmãos uma reflexão aqui em Neemias capítulo 1, versículo 4, que diz assim: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias recebe a notícia que Jerusalém estava assolada e o povo estava em grande miséria lá. Então, ele quebra sua rotina, ele trabalhava no palácio do rei, a sua vida estava relativamente tranquila, e nós entendemos isso porque no capítulo 2 ele fala que ele nunca tinha estado triste diante do rei. Então ele não estava triste, pode ser até que ele estivesse alegre, mas depois, quando ele recebe as más notícias de Jerusalém, ele toma essas 4 atitudes que desencadearam uma série de eventos sobrenaturais até, que levou um grande avivamento do povo de Deus, do povo de Israel. Versículo 4, nós podemos ver que: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Então, Neemias, a primeira coisa que ele fez depois de receber a má notícia foi se assentar. O que significa se assentar? Gastar tempo. Nós vivemos um tempo, uma época que nós não temos tempo. Nós gastamos nosso tempo com trabalho, horas extras, viagens, com passeios, com estudos, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e temos pouco tempo para servir a Deus. É um problema da nossa época. Não quero dizer que isso seja errado, mas Neemias fez isso, gastou tempo pensando e para tomar suas atitudes. Depois de ter assentado, ele fala: assentei-me e chorei. Neemias chorou pela miséria do seu povo. Talvez nós sentimos que as pessoas estão sofrendo com o coronavírus, pessoas perdendo o emprego, pessoas sendo internadas, entubadas, pessoas morrendo, mas é difícil chorar por quem nós não conhecemos. Neemias chorou por pessoas que ele não conhecia e lamentou. Outra atitude de Neemias foi lamentar. Nós não lamentamos muito pela situação do nosso país quando nós estamos bem, situação das pessoas que nós não conhecemos. Ele lamentou. Nós temos que lamentar pelo nosso governo, atitude de corrupção, de descaso. Lamentar que às vezes nós, como igreja, nós somos indiferentes às pessoas que nós não conhecemos. A outra atitude que Neemias teve foi: e lamentei por alguns dias e estive jejuando. Neemias tira tempo para jejum, ficou sem comer. Isso é uma coisa muito comum na Bíblia, o jejum. E o jejum foi abandonado há bastante tempo por muitas igrejas e denominações. Mas é uma prática espiritual com um poder muito grande. Quem já teve experiência com jejum sabe que é uma arma poderosa, é uma arma para lutar contra as forças espirituais do mal e também para que o Senhor tenha misericórdia, o Senhor haja em favor. O caso de Jonas em Nínive, quando todo o povo jejuou a cidade, e Deus mudou a sentença. Deus ia destruir aquela cidade, mas por causa do jejum, o sinal de quebrantamento, de arrependimento, Deus mudou a sentença. E depois, outra atitude que Neemias teve tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu.
Eu sei que os irmãos têm rotina de oração, assim como eu tenho a minha rotina de oração. Mas nós estamos num tempo especial, um tempo diferente. Nós precisamos orar diferente. Então, se a situação é grave, é de calamidade, se eu tenho costume de orar 15 minutos, então eu vou orar meia hora. Se eu tenho costume de orar meia hora, então eu vou orar 1 hora. Se eu tenho costume de orar 1 hora, eu vou orar 2 horas. Se eu tenho costume de orar dirigindo, então eu não vou orar dirigindo. Eu vou parar, tirar um tempo, como ensinou o Senhor Jesus, fechar a porta do meu quarto e aí eu vou orar ao Senhor. Em secreto, eu e Ele, sem barulho e interferência de ninguém. Uma outra prática que o Senhor Jesus tinha é de orar no monte. Nossos irmãos pentecostais, eles gostam de orar no monte. Eu tive essa experiência algumas vezes. No monte é bom porque nós nos desligamos das coisas. Não é, o monte não tem nada especial, mas o isolamento, estar sozinho com o Senhor, isso é muito especial. Então eu quero te convidar a experimentar essas atitudes que Neemias teve. Se nós fizermos tudo como sempre nós fizemos, é provável que a nossa geração não experimente um avivamento, uma ação diferenciada de Deus, ainda que esteja na calamidade. Mas se nós queremos que Deus faça algo especial, então temos que mudar a nossa atitude. Não que nós estejamos errados da forma como nós fazemos, não é isso que eu estou dizendo, mas buscar o Senhor de uma maneira especial por causa desse período especial. Neemias fez isso e Deus fez coisas grandes através desse homem, um avivamento espiritual muito grande para aquela nação. Eu quero te convidar a fazer isso, a tirar um tempo especial, chorando, lamentando, jejuando e orando de maneira muito peculiar para nossa igreja, família, pessoal, a cidade e a nação, para que o Senhor salve muitas pessoas e que os planos dele se cumpram e possamos gozar de um tempo de paz novamente. Um grande abraço, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.